A paz do Senhor, queridos e muito dignos irmãos, amados em Cristo Jesus. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus porque estou tendo o prazer de participar do programa Pão Diário com o nosso querido e muito digno amigo, Pastor Júnior Nascimento. E eu quero, meus amados irmãos, nesta oportunidade, ler uns versículos na palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 4, e o versículo 7 a seguir. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende a ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, meus queridos irmãos. Nesta oportunidade temos lido do versículo 7 até o versículo de número 10. Glória a Deus. Queridos e muito dignos e muito amados em Cristo Jesus, nesta oportunidade eu quero tenho lido na verdade esse texto sagrado e quero meditar, melhor dizendo, com os meus amados irmãos. Porque no capítulo 4 e no versículo 7 que temos ora lido, diz que está próximo o fim de todas as coisas. Meus irmãos, devemos realmente considerar, a nossa vida presente à luz das escrituras sagradas, da vinda iminente de Cristo, nosso Senhor Jesus. Nós estamos vendo e ouvindo falar de guerras e rumores de guerra, as guerras lá no Oriente Médio, os problemas que afligem a humanidade, os países orientais e particularmente Israel, que tem inimigos por todos os lados. Como bem disse o salmista Davi, ele disse que os inimigos dele eram como os cabelos de sua cabeça, ou seja, ele estava fazendo ali uma comparação de tantos inimigos que ele tinha. Portanto, meus irmãos, isso são notificações do tempo do fim. Mas o apóstolo Pedro, servo do Senhor, ele disse que já está próximo o fim de todas as coisas. Mas ele também falou outras palavras importantes, sobre a ardente caridade, Nós temos que ter o amor, a caridade, hospitaleiros, enfim. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz, meus irmãos, nesse texto sagrado. Porque o apóstolo Pedro, irmão, ele para Pedro, não importa, irmão, o que ele tinha que passar. Mas o apóstolo, ele passou por grande dificuldade, por luta, por perseguições, Mas a primeira coisa que nós vemos nesses 3 ou 4 versículos, que nós temos lido, é que o apóstolo, ele passou lutas e dificuldades, e que nós também passamos, mas nós não podemos deixar a nossa fé, irmãos. Aleluia! Porque a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto sagrado, meus irmãos, é sobre o tempo do fim, A primeira coisa é, nós que precisamos, então, orar a Deus com fervor, O crente precisa viver uma vida de oração. Esse texto, irmão, fala justamente para mim que eu, Natanael Flor, devo viver uma vida de oração. Glória a Deus, aleluia. Orar a Deus com fervor, irmãos, todos os dias, como oraram os irmãos do passado. Glória a Deus. A segunda coisa que temos que fazer em nossas vidas, meus irmãos, também não é somente orar. Temos que orar sim, porque está escrito, Jesus disse, orai, vigiai e olhai, Glória a Deus. Então, orar a Deus com fervor todos os dias, isso é muito importante, irmãos. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é amar uns aos outros com sinceridade, como diz a palavra do Senhor, com toda sinceridade. Aqui é o versículo de número 8, a ardente caridade, aleluia, o amor. Então devemos amar, uns aos outros com amor sincero.
e fervor, né, no coração, queridos. A terceira coisa que temos que fazer, que é importante na vida de um crente, de um cristão, de um servo de Deus, irmãos, é ser hospitaleiro e generoso, principalmente, irmãos, é com os necessitados, não é certo? Glória a Deus, com os necessitados. Versículo 9, sendo hospitaleiro uns para com os outros e fazer isso sem murmuração. Glória a Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, aleluia, como eu disse aqui, é ser hospitaleiro e generoso. A quarta coisa, meus irmãos, é servir aos demais crentes, né, aos demais irmãos com dons espirituais que nos foram concedidos. Amém, queridos? Assim sendo, que o Senhor nos abençoe nesta palavra, viu? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela vida do teu servo, pastor Júnior Nascimento, os irmãos da igreja, o teu povo que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, este pão diário. Para a glória de Deus Pai, visite os pais de família, as mães de família e o teu povo. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.